6. Um consumidor troca a televisão 29 polegadas 70 watts por uma de plasma 42, 220 watts de potência. Se em casa assistir televisão por 6 horas, mais ou menos, em média, pode-se afirmar que o aumento de consumo mensal em 30 dias de energia elétrica que essa troca vai acarretar é aproximadamente de... Eu poderia calcular, como eu já fiz outras vezes, o consumo de uma das TVs, o consumo da outra TV, que é uma técnica já vista, e fazer a diferença. Para economizar tempo, eu vou fazer o seguinte. Uma tem 220 watts, a nova. A velha consumia só 70 watts. É estranho, tá? Porque as TVs de 29 tubo de imagem, elas são mais gastadoras do que as TVs mais modernas. Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. 0. Beleza? Concordam que isso é o que eu vou gastar a mais com a troca? Então eu vou só calcular o preço, né, quantos kWh vai dar a mais, para não ter que fazer os dois cálculos e depois subtrair. Tudo bem? Potência, energia sobre... Eu tenho 150 watts. Observe que é sempre através dessa fórmula. Energia gasta a mais, já que eu já fiz a diferença. Quantas horas? 6 horas por dia, 30 dias... 180 horas. Meu Deus, se estudasse ia ser o Nobel. 15 vezes 18, vezes 6 dá 90, vezes 3, 270. Com 1, 2, 0. Será que é isso? Watt-hora. E ele quer quilowatt? 27 kWh. Letra B. Próxima página agora, ops, era a página 13, né? Eu vi interrogações aí na página 13. Qual? 5:17. Uma pessoa mudou-se do estado de Santa Catarina, onde a tensão elétrica 220, para o Paraná, não acredito. Tu lembra da nossa discussão? Te juro, cara, que não tem a ver com isso. Ou talvez tenha, mas inconsciente. Te juro que não foi de propósito. Para que a potência do chuveiro que a pessoa levou na mudança não se altere, a nova resistência será... Oh, essa é legal, cara. Essa é muito legal. Pensa comigo, ó. Potência é igual a V vezes I. Tudo bem para vocês? Mas V é igual a R vezes I. Ou, se a gente preferir, V sobre R é igual a I. Tranquilo? Faz o amorzinho entre as duas formuletinhas, nasce o filhotinho V ao quadrado sobre R. Lembra? Ótimo. Né? Por que eu já preparei essa fórmula e não a outra, ou não usei essa, né? Porque ao ler a questão eu vi que ele só falava da voltagem, da resistência e da potência. Em nenhum momento ele falou do I. Ter uma fórmula que tenha I me incomoda então para resolver esse problema. Sacou? Por isso que eu isolei o I e substituí para o I desaparecer. Ótima pergunta. Ele morava em Santa Catarina. O que foi fazer no Paraná então, cara? É sacanagem, desculpa galera, nada a ver. Então, ó, nada a ver, é absurdo. Ele quer que a potência seja igual, não é isso? Então vamos lá, potência em Santa Catarina do chuveiro, que não vai mudar. Aqui em Santa Catarina, qual era a voltagem? 220 ao quadrado, R. Certo? Se eu quiser calcular qual é a resistência que o chuveiro tem, seria resistência igual 220 ao quadrado sobre a potência do chuveiro. Concorda comigo? Isso foi antes da mudança, mas se mudou. Quando ele se mudou, qual é a nova potência? Qual é a nova potência? A mesma, obrigado amigo, um garoto atento ali, olha que legal. É a potência de Santa Catarina que ele quer que seja, certo? Qual é a nova tensão? 110. Ele quer saber o novo R, o R'. Vamos ver quem vai ser o R'. R' vai dar 110 ao quadrado sobre a potência de Santa Catarina. Essa era a R original. Esta é a nova resistência. Como é que eu faço para compará-las? Igual o quê? Substitui uma na outra. Eu quero poder comparar a nova resistência com a antiga, não é? Então eu vou fazer o seguinte.
Vou isolar essa, já está isolada aqui a potência, né? Vou substituir a potência aqui, certo? Olha que legal, R' é igual 110 ao quadrado, 11 vezes 11. Aliás, não vou fazer não. Vou fazer 110 vezes 110, certo? Sobre, quem é que estava aqui embaixo? PSC. Quanto é que é o PSC? 220 vezes 220 sobre R. Isso é uma divisão de fração. É a primeira, 110 vezes 110, ô animal, sobre 1, vezes o R que divide 220, 220. R' é igual 2, 2 e 2 vezes 2 é... Quer dizer que a nova resistência vai ter que ser 4 vezes menor para que a potência se mantenha. Observe que eu fiz botando o número, fazendo a continha, mas dá para fazer de cabeça. Dá para fazer de cabeça, só que fazer de cabeça é ruim para quem está querendo aprender. Para quem quer aprender tem que fazer na munheca, sofrer. Então olha só. Olha para essa fórmula. Vou te fazer algumas perguntas para ver como é que está a matemática básica. Dobrando R, mantendo V constante, a potência cai pela metade. Foi bem preciso. Caindo 3 vezes a resistência, mantendo a DDP, o que acontece com a potência? Aumenta 3 vezes. Quer dizer que potência e resistência são in... Dobra a tensão. 4 vezes maior a potência. Dobra, aumenta 4 vezes a potência. Vai fritar o aparelho, lembra da aula? Vai fritar o aparelho, é claro. Cai pela metade. Diminui 4 vezes, porque 2 vezes 2, 4. Então eu digo que P e V são... Ou melhor, P é diretamente proporcional ao quadrado de V. V ao quadrado. Diretamente proporcional a V ao quadrado. Tudo bem para vocês? Quando ele foi de Santa Catarina para o Paraná, o que aconteceu com a tensão? Caiu pela metade. Já que caiu pela metade, se a resistência se mantivesse constante, ia diminuir 4 vezes a potência do aparelho. Mas como eu vou mexer na resistência e a resistência é inversamente proporcional, basta eu reduzir ela 4 vezes para aumentar de novo 4 vezes a potência. Sem sujar as mãos de giz, 4 vezes menor. Tu viu? Só de olhar para a fórmula e dominar o que são grandezas inversamente, diretamente proporcionais, a gente mata a questão, chega a esta conclusão sem fazer conta. Primeiro eu quero que tu saiba fazendo conta. Depois que tu estiver bem maduro, a gente pode testar uma agilidade para o vestibular, beleza? Mas a continha aí, e eu lembro do meu sofrimento no terceirão, cara. Como eu gastei algumas horas da minha tarde fazendo essas contas até dominar esse tipo de questão que é muito comum. Próxima. Meu professor de eletrotécnica geral, que aliás só assisti 2 aulas, eu mudei de turma porque era uma coisa assustadora. Jamais falaria quem é. Então esse professor que era meu vizinho, cara, chegou a ser meu vizinho depois, você acredita? Teu professor que tu desistiu da aula dele de tão maquiavélica que é a aula, é teu vizinho, muito assustador. Então o querido amigo, eu saí da aula por quê? Porque na segunda aula ele começou a xingar os asiáticos, ele começou a falar, japonês pra mim é tudo porco. Ele falou isso e tinha cara de olho puxado na turma, cara. Eu simplesmente levantei e falei em alto e bom tom, não assisto mais essa merda dessa aula, e fui embora. Porque, cara, ver pessoa sendo humilhada gratuitamente por um cara que não tem noção de cultura geral, né? Japonês é tudo porco. Falou assim, te juro, palavra de honra. Aí eu desisti e fui fazer eletrotécnica com uma outra mulher, um doce de professora, super competente. E esse cara, na primeira aula dele, apesar de não ter me ensinado porcaria nenhuma, ele falava o seguinte, os engenheiros brasileiros são tudo ignorantes. Porque o Brasil podia ser tudo 110. Não sei porquê. No dia de projetar uma hidrelétrica, um cabeça de bagre vai lá e fala, 120. Ou seja, é no dia do projeto. Vamos fazer uma hidrelétrica? Vamos. A turbina, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assado. Agora vamos decidir, 220 ou 110 volts. E aí os cabeças de bagre decidem. É assim a decisão. O Brasil é uma zona, em cada lugar cada um decidiu de um jeito, ficou assim esquisito. Absurdo, né?
Se fôssemos organizados, aliás, né, na época das ferrovias, lembra? Já ia ser tudo a mesma bitola de cabo a rabo do país, né? Daqui a pouco emendava as ferrovias, tudo ia ser uma puta rede ferroviária pra gente tornar o nosso país competitivo com outros países, né? Aí o fulano que quer interessado no carvão faz uma bitola de ferrovia. O outro, não, eu quero transportar gente, vou fazer outra bitola. Aí cada um faz bitola da ferrovia, a distância entre os trilhos, tá? Depois que o Brasil tá todo picotado de ferrovia, cada um com a sua bitola, tu quer emendar as ferrovias, não dá, né? Tu vê aí uma idiotice momentânea por falta de visão de futuro, rebenta toda a nação em desenvolvimento, certo? Por que os Estados Unidos virou a grande potência mundial? Vocês veem esse programinha de história aí? Vale a pena, cara, o cara aprende bastante história. Virou uma potência porque um cara falou, não, vou ligar esse país todo com ferrovia. Parar de ficar dependente dos caras que querem outro tipo de transporte. Ah, não, vai ter lobby político. Não, vou pagar com o meu dinheiro, vou começar a fazer ferrovia com o meu dinheiro, que os caras vão começar a usar ferrovia. Quando os Estados Unidos estava todo conectado com ferrovia, começou a detonar os outros países, porque tinha um transporte muito mais barato, né? E tu concorda que transportar as coisas é fundamental? Poder vender elas barato, certo? Então tu vê que loucura, né? Às vezes um país se torna potência por decisões políticas momentâneas. Bacana a pergunta do colega. Pode fazer, parece muito idiota, pode fazer 6.6. Já é na página 17. 17. 6.6. Mas é absolutamente natural, eu fiz uma vez, só que faltava você começar a acertar ela toda hora. De primeira já, não pode? Olha só, galerinha. Questão da página 17, a questão 0606. Quase. No trecho do circuito abaixo, o resistor equivalente... E detalhe, cara, eu vou dar um macete para vocês agora, que para esse simples tu não vai precisar nem mais sujar a mão. Quando eu dei a aulinha eu não contei tudo, né, cara? Porque a gente não deve contar tudo de uma vez. Eu falei o seguinte, usem essa fórmula, que eu prometi a vocês que eu ia deduzir, certo? Aí tu substitui só. Aí é só um exercício de matemática, na verdade. 1/6 mais 1/3, mínimo entre 3 e 6. Já que o maior é divisível pelo menor, ele próprio é LMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, lembra? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 3/6, invertendo os dois lados, ou para quem prefere cruz credo, 6 sobre 3, que é 2 ohms. Bate com aquilo que nós falamos na aula, que o resistor equivalente tem que ser sempre menor que o menor dos resistores em série ou em paralelo? Em paralelo o que é igual? O I ou o V? O V, né? Porque se o I chega aqui, o I vai se dividir, pode ser diferente. Agora, se eu pego esses dois fiozinhos e engato na tomada, quanto é que vem aqui? 220, e aqui? 220, é intuitivo até, né? Se tu parar para pensar. É isso aí, é isso aí. Agora o macete. Não, vamos macete. Eu vou deixar vocês verem. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Calma. Se fosse assim, ó. Se fosse... Ah, não, esse macete eu não gosto. A galera gosta muito dele, mas vale a pena comentar com a galera. Se nós fôssemos fazer essa conta aqui, galera, ó. Se nós fôssemos fazer essa conta aqui sem substituir valor, quem é o mínimo entre R1 e R2? R1 vezes... Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima da R2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima da R1. Invertendo os dois lados, basta multiplicar, se for 2, né? Basta multiplicar, basta somar e dividir o produto pela soma. Então vamos ver, multiplica. 18, soma. 9, 18 dividido por 9, 2. Mas eu não gosto desse macete, porque ele só serve para... O meu macete é muito mais ninja, serve para quantos quiser. Mas só depois do recreio, agora não vai dar tempo. Primeiro eu tô com fome e depois eu continuo. Valeu, garoto, gostei da tua dica ali.